8h05, e o Breno Clementino, da Breno Contábil, está aqui conosco. Breno, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas e telespectadores da TV Candidez. O Breno esteve participando recentemente de uma atualização sobre a legislação eleitoral e no que tange aí as regras contábeis para ela, porque todo candidato ele tem que abrir uma conta especial para eleições, não tem, Breno? Tem. Começou assim, né? O TSE agora está ficando mais rigoroso. E eu acho legal isso, porque agora o candidato precisa começar a trabalhar antes da campanha, né? Ele tem que ser uma pessoa, né, de influência social, né? E porque ele está diminuindo o prazo e também está criando regras, inclusive, para cassação de diploma, caso o candidato não venha cumprir. Né? Uma coisa que eu observei é o seguinte: primeira coisa, existem algumas regras básicas. Quando o candidato for eleito, né, pela convenção, ele fazer o registro no TRE, né, aqui em Divinópolis, depois fazer o CNPJ, depois ter a conta bancária e depois baixar o programa do prestação de contas eleitorais, para que depois ele possa começar a gastar, né? Porque se ele também não fizer esse procedimento e, por exemplo, ele contratar um serviço, emitir uma nota fiscal para ele, antes da baixa desse programa, ele pode ter suas contas reprovadas. Né? Então é importante, né, o candidato começar a observar esses detalhes. E tem candidato, por exemplo, que até foi eleito e está até hoje tentando resolver problema de prestação de contas com a justiça, porque é muito melindroso, não é? Exatamente. E para o contador isso é fácil, né? Porque a gente já faz isso no dia a dia, mas para o candidato não. Né? Uma coisa que eu observei que achei interessante é que a pessoa que estava ministrando o curso, ele falou: olha, às vezes o candidato chega num local e fala assim: eu preciso de uma notinha. Não é notinha não, gente. A nota fiscal tem que estar bem comprovada, sabe? Tem que ter a data certa do pagamento, tem que lançar. Inclusive, a arrecadação você tem que atualizar de 3 em 3 dias, né? Porque você tem que emitir o recibo eleitoral. E as despesas, inclusive na hora do curso, eles orientaram para que a gente fizesse a atualização das despesas junto com a das receitas. Para não acontecer de esquecer de lançar alguma coisa, esquecer de pegar uma nota fiscal e depois ter suas contas reprovadas e até cassação do diploma pode acontecer. Perder, né, o mandato se... Imagina, né? Porque às vezes o erro bobo, né? Bobo. Às vezes nem foi de maldade, às vezes foi um simples esquecimento. Mas para a justiça isso não importa. Exatamente, tem vários detalhes. Então agora o candidato, ele tem que ter na campanha dele, então, 2 profissionais, um contador e um advogado? Tem. O contador vai acompanhar ele durante a campanha. Na hora que ele for prestar conta, o advogado vai assinar junto e depois desse momento o contador encerra o seu trabalho e o advogado começa nas defesas, se caso aconteça alguma dúvida, né, na hora de fazer a aprovação das contas. Mas é importante fazer da forma correta, porque depois que passar do prazo, fica difícil, né, você comprovar isso, né? E como que ficam essas candidaturas aos olhos do profissional da contabilidade? Olha, o profissional da contabilidade já está acostumado com esses trâmites, né, de fazer tudo certo, separar a conta da pessoa física da pessoa jurídica, é um detalhe, porque o candidato hoje, na hora que ele se torna candidato, ele cria um CNPJ e separa da pessoa física da pessoa jurídica. Então, a pessoa física dele, inclusive, não pode utilizar recursos para a campanha. Né? Ele só vai poder usar recursos para a campanha do CNPJ. Então, começa ali. Né? A possibilidade de doação de campanha, por exemplo, hoje você não pode arrecadar dinheiro de pessoa jurídica, de forma alguma. Nem de pessoa física que tenha concessão, igual os táxi, por exemplo, não pode, você pode pegar dinheiro de táxi, né? Que seria 10% da renda do ano anterior. Por quê? Porque ele tem uma concessão. Então, olha para você ver, então, pessoa jurídica não pode, quem tem concessão, pessoa física também não pode. Eu não posso pegar dinheiro da minha conta de pessoa física e depositar nessa de pessoa jurídica, não? Como é que é isso? Você pode depositar, mas na legislação fala que você tem que ter um limite de 10% da renda do ano anterior. Então, por exemplo, eu vou doar para algum candidato, eu tenho que observar o meu imposto de renda, qual foi o limite, qual foi o valor que eu declarei de renda do ano anterior, e desse valor eu só posso doar 10%. Né? E o valor... Mesmo de mim para mim mesmo? Mesmo de você para você mesmo. Pelo menos foi a orientação que a gente teve, que pode ser no máximo 10%. Quer dizer, então a pessoa física não se mistura com a pessoa jurídica do candidato. O candidato, ele é separado, ele é uma pessoa jurídica, vai se encerrar na prestação de conta e tem que estar tudo muito bem feito. Né? Não pode misturar esses detalhes. Breno, como é que funciona essa questão dessa prestação? É um programa do TSE? O que é isso? É um programa, ele vai baixar esse programa, inclusive ele é protocolado na hora que você baixar para aquele candidato e ele só pode gastar depois. É isso que eu acho interessante, né? O candidato ele tem que ficar muito atento, né, de não misturar.
Porque se ele paga uma despesa antes de baixar esse programa, ele pode ter suas contas reprovadas, como eu falei anteriormente. Nossa, mas é muito melindroso mesmo. Para a população em geral, sim. Para o contador, não. Mas para a população em geral, ele vai ter um pouco... Eu não entendo nada de contabilidade, então para mim é grego. Agora, e tem máximo de gastos também, Breno? Tem. Eu achei isso muito legal, porque agora o máximo de gasto é a previsão, em 2012, o maior gasto de vereador e o maior gasto de prefeito vai se julgar 70% desse valor para saber quanto que pode ser gasto agora. Então, em 2016, Divinópolis ficou entre 65.923 e para prefeito 511.237. Então, são 2 limites para gasto. Então, não adianta nada... Isso é para a campanha toda? Para a campanha toda. E não adianta nada o candidato querer arrecadar mais do que isso também. Porque se ele arrecada mais, ele inclusive pode ter que pagar multa por causa disso, né? Porque se ele gastar mais do que ele poderia arrecadar, e depois também ele tem que devolver para o partido aquele valor que sobrou. Então, não fica para ele, né? Não fica para ele. De todo jeito, no final, vai voltar para o partido. Eu achei interessante também que se o candidato... Só que a multa é do candidato. A multa é do candidato. Não é do partido. O que me preocupa, né, isso, que eu acho importante a gente falar aqui, porque o candidato pode ser multado. Ele pode ter conta reprovada. Né? Então, assim, é importante que as pessoas observem. Mesmo que o candidato não seja eleito, que o candidato venha a falecer, ele tem que prestar conta. Se ele desistir, ele tem que prestar conta. Existe uma prestação de conta parcial agora, em setembro, que vai do dia, se não me engano, do dia 13 ao dia 15. Então, até o dia 9 ao dia 15, mas até o dia 8 ele tem que fazer essa prestação de conta parcial, né, para que sejam aprovadas essas contas. Tudo que ele mostrar ali vai ser colocado no site do TSE, para que seja apresentado à população o que está acontecendo em cada campanha. Então, assim, eu acho que ficou muito transparente. Né? E eu acho que, inclusive, que esse limite vai continuar diminuindo com o tempo. Eu acho que bem mais interessante isso, que o candidato hoje vai ter que ser uma pessoa que realmente faz o bem para a sociedade, porque ele não vai poder utilizar mais do benefício próprio, de recursos próprios, para poder se beneficiar. O Caixa 2 de campanha é muito perigoso, não é, Breno? Muito perigoso, porque tem gente que tenta. Inclusive, a gente está vendo até em nível federal, muita gente agora passando aperto com as lava-jatos da vida, e também porque envolve Caixa 2 de campanha. Exatamente. Mas eu acho que o país está mudando. A gente sempre fala aqui, nessa segunda-feira, que o país nosso está mudando e, graças a Deus, ele está mudando. Está se tornando um país mais sério, né? E, com isso, está tendo também uma forma agora de melhorar as campanhas. Né? R$500 milhão, será que dá para uma campanha de prefeito? Vejo gente gastando aí 2,5, 2, 3... Inclusive, tem cidades pequenas, igualzinho eu estava olhando Perdigão, é 10 mil por vereador e 100 mil para prefeito. Ah, é? Dependendo da quantidade de eleitores. Semana que vem a gente pode, de repente, trazer essas orientações para as cidades aqui ao redor, né? Onde teve candidatos. Pega, Breno, para ajudar esse pessoal. São Sebastião do Oeste, São Gonçalo, Nova Serrana. Inclusive, quando a cidade tem uma quantidade menor do que 50 mil eleitores, ele pode, inclusive, fazer a prestação de conta por meio simplificado, que é uma prestação de conta mais fácil. Inclusive, é obrigatório, não é opcional. No caso de Divinópolis, se o candidato gastou até 20 mil na sua campanha, ele pode fazer a prestação de conta simplificada, que também é um benefício, né? Interessante. Essa questão da doação de dinheiro por parte de empresas, por parte de pessoas jurídicas, está proibido, não está? Tem regra? Não, proibido. Não se fala mais em doação de pessoa jurídica. Né? E é legal isso, né? O país está ficando mais... Mas o dono da empresa, como pessoa física, pode doar. Ele pode doar... Em tese, não muda muita coisa, não. Muda, porque o rendimento dele é 10% do rendimento do ano anterior. Ah, tá. Entendeu? Como pessoa física. E o candidato tem que ficar muito atento para ver se realmente... Porque se ele passar desses 10%, ele está sujeito à multa. Né? E quando ele for receber uma doação, até 1.064, ele pode receber em dinheiro. Se passar desse valor, tem que ser depositado em conta, transferido através de TED ou DOC, né, com o nome da pessoa que doou. Se não tiver identificação do doador, deixa passar, que não pode. Mas vamos supor que a pessoa deixa passar um depósito que não sabe de quem que é. O candidato, se ele não conseguir identificar, ele tem que fazer uma guia e devolver para a União. Entendeu? Não vai nem para o partido. Se você for lá e fazer um depósito para um determinado candidato, e ele não conseguir identificar quem foi que fez aquele depósito, tem que devolver para a União. Inclusive, ele não pode nem se beneficiar desse depósito. Por exemplo, às vezes ele recebe um depósito, usa aquele dinheiro durante uns dias, depois de 3 dias ele devolve. Então, se for percebido que ele utilizou desse recurso para algum benefício próprio, ele pode ter suas contas reprovadas. Tá. Partido é pessoa jurídica? Pessoa jurídica. Esse dinheiro do fundo partidário que eu recebo durante a campanha também, como é que funciona? Olha, o fundo partidário vai ser criado uma conta para cada candidato, são 2 contas. Uma para doações de campanha e outra para o fundo partidário.
É importante que o partido também identifique quais são os recebimentos que ele teve referente a doações de campanha. Ele não pode transferir para o candidato algum rendimento, alguma receita que não seja de pessoa física, porque existe o limite. Então, quer dizer, não adianta que às vezes tem dinheiro... Tenta dobrar via partido para receber mais. Principalmente se o partido receber de pessoa jurídica. Ele não pode. O partido tem que identificar quais são as origens daquele recurso para que seja feita a transferência. Né? Não existe um limite do partido, mas existe o limite para o partido receber esses rendimentos. Tá? Conta de prefeito e vice-prefeito. São duas contas distintas na chapa? Como que é isso? O vice-prefeito ele pode até ter uma conta, mas ele vai prestar conta junto com o prefeito. O limite dele é o do prefeito. Ah, sim. Então, o gasto que ele fizer vai somar nesse limite, então, também. Vai somar nesse limite. Então, né, acaba que nem... O mesmo. Não compensa, né? A partir de quando já pode contratar o pessoal para poder trabalhar em campanha e já justificar isso como gasto de campanha? Olha, primeiramente, ele tem que ter o CNPJ, tem que ter passado pela convenção, ele tem que ter a conta bancária, ele tem que baixar o programa para depois ele começar a contratar. A campanha mesmo começa dia 16 de agosto. Então, antes disso, não se pode nem falar. Agora, ele pode começar a contratar, mas é importante ele respeitar o prazo do dia 16 de agosto para começar a campanha. Porque já tem gente contratando, por exemplo, profissionais para gerenciar redes sociais. Tem, para fazer página da internet. Para fazer página de internet, mas ele ainda não justifica esse gasto como gasto de campanha. Não, ele tem que tomar cuidado exatamente com esses prazos, porque a gente vem falando aqui que ele tem que observar se está tudo ok para ele começar a fazer esses gastos. Porque se ele faz antes que esteja tudo certinho, ele pode ter suas contas reprovadas, aí fica pior. E tem fiscalização dos gastos? Quem que fiscaliza isso? Tem fiscalização. Geralmente os próprios adversários fiscalizam, né? Eu achei interessante o seguinte, porque existe a doação em dinheiro, existe a doação estimável. Estimável, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma loja, eu quero doar para um determinado candidato o aluguel dessa loja para que ele possa fazer sua campanha, onde vai fazer o comitê. Então, esses gastos estimados são limitados a 80 mil por pessoa física. Está vendo como é que aumenta? Então, inclusive, ainda continua tendo alguns benefícios quem tem um patrimônio maior. Porque o próprio candidato também pode fazer doações estimáveis que não entram nesse limite dos 65. Então, assim, eu posso fazer uma doação estimada para um determinado candidato, mas eu tenho que fazer o recibo desse recebimento na prestação de conta. São recebimentos estimáveis, não em dinheiro. Mas é interessante também observar isso. E até 4 mil, por exemplo, às vezes a pessoa doa um carro de som, uma caixa de som para o candidato, para ele fazer sua campanha, ele não é obrigado até 4 mil a fazer o registro, porque foi abaixo desse valor. Mas, se passar de 4 mil, ele é obrigado a fazer o registro na sua prestação de conta. Entendi. Prazo para abrir a conta bancária? 10 dias após o CNPJ. Ah, sim. Você tem que observar isso também. Está cheio de detalhes, gente. É bom ficar bem atento. É muito fácil dar um vacilo, né, André? É muito fácil. Então, assim, é muito importante ficar atento aos prazos, sabe? Atento à nota fiscal. Eu vou te dar um exemplo. Olha para você ver como é que é complicado. O cara vai lá e contrata um carro de som e faz um contrato com ele de prestação de serviço daquele carro de som. Aí ele vai abastecer no posto. Na hora que ele vai abastecer no posto, no contrato dele, ele coloca a placa de um carro. Na hora que vai abastecer no posto, é outra placa de carro. Já é um problema. Aí, na hora que ele vai abastecer o carro, ele abastece o carro e, na hora de fazer a prestação de conta, ele não coloca o nome do candidato no cupom fiscal. Né? Então, na hora de emitir a nota fiscal para o candidato dos cupons fiscais, tem que estar tudo certinho, tem que ter o pagamento do candidato ao posto de gasolina, tudo fechando, sabe? Cada situação tem que estar bem fechada, porque senão ele vai ter dificuldade na prestação de conta. Nome sujo interfere na campanha? Não interfere, mas o candidato pode ter dificuldade de pegar talão de cheque. Então, pode acontecer isso. Aí Porque o banco usa os seus próprios sistemas, as suas próprias referências para liberar um cadastro, né? Exatamente. E outra coisa, essas cooperativas de crédito não podem ser utilizadas para abertura de conta de candidato. Inclusive, não é cobrado, né? Não existe taxa. A única coisa que pode cobrar, se o candidato tiver com o nome sujo, ele não vai receber o talão de cheque e vai ter que fazer um cartão, aí o banco pode cobrar pelo cartão. Tá? Mas, olha, se cobre, esses bancos, né, cooperativa, normalmente não podem ser utilizados para o candidato. Bom, Bril, o que acontece com o candidato desorganizado? Aquele que é todo doido, que não entende muito bem de nada, e aí não pega nota fiscal, não respeita prazo. Esse candidato é que eu estou preocupado com ele, porque às vezes ele é até um bom candidato, mas ele não é muito organizado.
E ele vai às vezes não é a área dele, né, de mexer, né? Mas ele vai ter que ficar organizado, não vai ter jeito de fazer diferente não, gente. Tem que ficar bem atento, porque às vezes até um bom candidato faz bem para a sociedade e não consegue fazer uma boa prestação de conta, ele vai ficar suspenso, ele vai ter suas contas reprovadas. Então é importante esse candidato observar isso e a família do candidato também explicar para ele, olha, agora você precisa tomar cuidado com a prestação de conta, tudo tem que ficar muito bem feito. Por exemplo, você vai mandar fazer aquele santinho, né? Você vai numa gráfica, você tem que contratar ela, você tem que fazer o pagamento, tem que tirar um xerox do cheque nominal, sabe? Você tem que pegar uma cópia desse santinho que você fez e anexar na prestação de conta. Tem que ter a nota fiscal, inclusive, explicando o que foi feito. Então, assim, é tudo muito detalhado, sabe? Mas não dá para ficar sem o contador. Não dá, não. Tem gente que tenta e costuma se dar muito mal, não né? Pode. Ele tem inclusive, o nome do profissional ele tem que deixar lá? Como é que é isso? Tem, inclusive, tem que ter o profissional, durante toda a campanha, o profissional tem que assinar na prestação de conta. Não é opcional ter um profissional de contabilidade, não, ele é obrigatório. Agora, mesmo que você seja um contador, é bom você ter um parceiro aliado também, né? É bom, realmente. Porque você vai estar preocupado com coisa de campanha, com agenda de campanha e acaba vacilando em alguma coisa. Exatamente. O candidato pode, inclusive, contratar uma pessoa para fazer isso. Só que essa pessoa que vai cuidar das contas, a parte financeira, ele responde solidariamente junto com o candidato. Então, inclusive, o candidato não pode justificar depois que não sabia o que estava sendo feito. Mas um bom candidato, às vezes, seria até interessante ter alguém controlando. Normalmente, os partidos têm. Quem controla isso, o partido faz todo esse controle. Mas é importante observar. Semana que vem a gente continua falando com mais algumas orientações, sobre, até porque o assunto é muito amplo, né? E o pessoal, se tiver dúvida também, que vai se candidatar, já pode procurar a Breno Contabilidade, pode enviar perguntas para a gente pelo nosso WhatsApp ou até pelo próprio telefone da Breno Contabilidade, deixar a pergunta também, que o Breno traz a resposta, não é? Exatamente. Porque realmente é extenso, viu? Me preocupa, eu sou divinopolitano, né? Amo a minha cidade, eu acho que tem muitos bons candidatos, né? E é importante que as pessoas observem esses detalhes na hora de fazer a sua campanha, né, para ser eleito, né, fazer um bom trabalho e não ter problema com o TSE. Tá certo. Breno, grande abraço para você, tudo de bom. Eu que agradeço, muito obrigado.